Brasil registra a primeira morte por varíola do macaco em Minas Gerais. Preço do diesel deve seguir elevado se não houver recessão global, diz Petrobras. E você vai ver também. Desemprego recua para 9,3% em junho, mas número de trabalhos informais é recorde, aponta IBGE. Justiça pede 2 anos de prisão para Neymar e 8 para Shakira por fraude fiscal na Espanha. Ministro da Ucrânia afirma que o país está pronto para enviar grãos e aguarda sinal para embarque. No Canadá, uma exposição sobre a Barbie expõe tudo sobre o universo da boneca para os fãs de todas as idades. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Brasil já conta com 1.066 casos de varíola do macaco, sendo 5 identificadas pela primeira vez em crianças e adolescentes no estado de São Paulo. Diante do aumento de diagnósticos positivos, começou a funcionar hoje o Centro de Operação de Emergências, criado pelo Ministério da Saúde. O objetivo é acompanhar a situação epidemiológica e elaborar um plano de vacinação contra a doença no país. Também nesta sexta-feira, a pasta confirmou a primeira morte pela doença no Brasil. A vítima era um homem de 41 anos que morava em Minas Gerais. A Secretaria de Vigilância em Saúde informou que, para o plano de vacinação no país, a vacina a ser adquirida possivelmente será de vírus não replicante. A previsão é de que 50 mil doses sejam destinadas ao Brasil. Os primeiros imunizantes devem ser destinados a profissionais de saúde e o desembarque das vacinas está previsto para ocorrer ainda em 2022. De acordo com a SVS, o esquema de imunização deve ser de 2 doses, com intervalo de 30 dias entre elas. As medidas foram tomadas logo após a confirmação do primeiro óbito no país, na quinta-feira, em Uberlândia, Minas Gerais. O paciente era um homem com baixa imunidade. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que outras 5 pessoas haviam morrido pela doença em todo o mundo. Também na quinta-feira foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo os primeiros casos da varíola do macaco em crianças e adolescentes, algo até então inédito no Brasil. Entre os pacientes que positivaram para o vírus na capital estão 3 crianças, sendo 2 de 6 anos e uma de 4 anos, e 2 adolescentes de 14 anos. Segundo informações da Secretaria, todos estão em isolamento domiciliar e com bom estado clínico. O estado de São Paulo é o que tem mais casos da doença no Brasil, 823, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira. O Brasil é o 6º país no mundo com mais casos. Mudando de assunto, o desemprego no Brasil manteve a trajetória de queda e fechou o trimestre que acabou em junho em 9,3%, o menor patamar desde dezembro de 2015. Por outro lado, o número de trabalhadores informais sem carteira assinada ou trabalhando por conta própria nunca foi tão alto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O número divulgado pelo IBGE mostra uma queda acentuada do desemprego em relação ao segundo trimestre do ano passado, quando foi de 14,2%. O número de desempregados recuou 15,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a 10,1 milhões de pessoas. Isso representa 1,9 milhão de pessoas a menos em busca por trabalho no país. Segundo o Instituto, a população ocupada é a maior desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Esse contingente foi estimado em 98,3 milhões, o que representa uma alta de 3,1% em relação ao trimestre anterior. São 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, sendo 1,1 milhão na informalidade. Na comparação com o mesmo período de 2021, a alta é de 8,9 milhões de trabalhadores. O número de trabalhadores informais também foi o maior da série histórica do indicador, iniciada em 2016.
A pesquisa também aponta para a expansão de 7 atividades econômicas. Entre elas, os destaques foram o comércio, a indústria e a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. O rendimento médio foi estimado em R$ 2.652, ficando estável na comparação com o primeiro trimestre. E olha só, a Petrobras avaliou hoje o cenário do diesel e o preço deve seguir elevado no segundo semestre se não houver recessão global. A aproximação do inverno no hemisfério norte e a temporada de possíveis furacões nos Estados Unidos cooperam com a alta. Já a redução do preço da gasolina para as distribuidoras começou a valer hoje. A estatal informou que as paradas programadas nas refinarias, necessárias na segurança operacional, devem impactar na produção. O estado de Minas Gerais, por exemplo, vai parar 35 dias a unidade de hidrotratamento de diesel na refinaria Gabriel Passos, que foi a 5ª maior produtora de diesel no país em 2021, segundo a reguladora ANP. Mesmo assim, o Brasil registra normalmente uma maior demanda de diesel entre agosto e outubro, com o escoamento das safras para os portos, além de preparativos de plantio da nova temporada de grãos. Hoje, o preço do litro da gasolina nas refinarias está R$ 3,71 e o diesel R$ 5,61. A diretoria de refino e gás natural disse que a empresa está comprometida em manter o nível de refino elevado e que a utilização das refinarias deve se manter em torno de 86% no segundo semestre. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, ainda avaliando as consequências para a economia global do recuo do PIB dos Estados Unidos e da decisão do Banco Central em relação à taxa de juros. A moeda norte-americana subiu 0,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,174 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje, puxada pelo forte ganho nas ações da Petrobras. A Bolsa Paulista terminou o dia em alta de 0,55% a 103.164 pontos. E olha só, a Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022 para 5.200.000 contribuintes. Os valores terão correção de 2,02% com base na taxa básica de juros, a Selic. Ao todo, serão depositados 6,3 bilhões de reais. Do total, 285.300.000 reais vão para contribuintes que têm prioridade legal. São 9.461 idosos acima de 80 anos, 62.969 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.361 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 29.540 cidadãos cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também serão contemplados 5.134.337 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 3 de maio de 2022. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração. Também pode ser feito por Pix. Se por algum motivo o crédito não for feito, por exemplo, a conta informada foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. As famílias que recebem o Vale Gás no valor médio de 50% do botijão de 13 quilos passarão a receber, a partir de agosto, o pagamento integral da unidade. As famílias vão receber o valor médio total do botijão de 13 quilos nos meses de agosto, outubro e dezembro, já que o benefício é pago a cada 2 meses. O acréscimo no valor foi promulgado pelo Congresso no dia 14 de julho. Entre os pontos, a proposta de emenda constitucional também aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e criou um voucher para caminhoneiros e um auxílio para taxistas. O custo total do investimento chega a 41,2 bilhões de reais. No caso do Vale Gás, o total liberado é de mais de R$ 1 bilhão.
Para verificar o valor do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulga mensalmente o preço médio dos 6 meses anteriores, referentes ao valor nacional do botijão de 13 quilos de GLP. Não são computados para o cálculo de renda mensal os benefícios do Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios não é impedimento para ter direito ao Vale Gás e atualmente mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas. Vocês devem se lembrar do caso de um carro que explodiu em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. Pois é, a explosão acabou levantando questionamentos sobre a segurança do gás natural veicular. É isso mesmo. Quais seriam as vantagens e desvantagens de ter um carro com cilindro GNV? Vamos descobrir. Estas imagens chocaram o país nos últimos dias. O veículo explodiu no momento em que era abastecido com gás natural veicular em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. A mulher que aparece ao lado do carro sofreu apenas ferimentos leves. Já o motorista, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, que estava próximo ao porta-malas, foi lançado a cerca de 2 metros do carro e não resistiu aos ferimentos. Para entender essa explosão, nossa equipe está hoje em uma instaladora de GNV na zona leste de São Paulo. O proprietário dessa oficina já está há quase 20 anos no mercado, já fez cerca de 70 mil conversões e, pela experiência, explica o que pode ter ocorrido no caso do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso ocorre com instalações em lojas não homologadas, lojas clandestinas, que você não tem essa preparação ideal para ser montado, tanto quanto a mão de obra quanto equipamentos. Os frentistas do posto confirmaram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que, segundo eles, estaria mesmo em mau estado de conservação. A vida útil do cilindro é de no máximo 20 anos e a cada 5, uma revisão deve ser feita. Ele passa por uma vistoria pelo teste hidrostático, que vê se ele tem alguma fissura, algum problema. Então, geralmente, aí ele não tem, porque ele é um material extremamente resistente. Essa seria uma das vantagens do GNV. Outra diz respeito à natureza. A queima é 100%, então ele faz bem para o meio ambiente, porque a queima ele não deixa resíduo, e faz muito bem para o motor. Inclusive o óleo, quando você troca de um carro normal com gasolina ou álcool, ele sai muito escuro. Quando você tem um carro GNV, a troca do óleo, o óleo sai exatamente como entrou. Ele sai muito clarinho porque ele não arrasta resíduos. O Adriano diz que a única desvantagem do GNV é o espaço ocupado pelo cilindro no porta-malas. A economia com GNV fez o número de conversões aumentar de forma significativa nos últimos meses. De janeiro a maio, a alta foi de 121% na comparação com o mesmo período do ano passado, só aqui em São Paulo, segundo dados do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. Já de junho para cá, o serviço caiu nas oficinas. Mas acima da economia está a segurança na hora de abastecer. Portanto, atenção às informações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Em nota enviada à imprensa depois do caso ocorrido no Rio, o IPEM recomenda aos usuários: ao abastecer, desligue o motor, luzes e aparelho de som. Saia do carro e mantenha a distância. Se o cilindro estiver no interior do veículo, como no porta-malas, por exemplo, a tampa deve estar aberta. Sempre que possível, o frentista deve observar se o cilindro está com todos os testes em dia. Só assim é possível garantir a segurança do GNV. Não é perigoso, não. Pode ficar tranquilo. Quem tem GNV e tem alguma preocupação quanto a isso, pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema. Se você fez uma loja homologada, se fez uma loja com responsabilidade, não pode ficar tranquilo. E veja a seguir: Justiça pede 2 anos de prisão para Neymar e 8 para Shakira por fraude fiscal na Espanha. E ainda, o ministro da Ucrânia afirma que o país está pronto para enviar grãos e aguarda sinal para embarque. Os detalhes você confere em instantes. Até já!
nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. O jogador Neymar e a cantora Shakira estão sob investigação pelo Ministério Público da Espanha. Segundo a imprensa local, a Justiça espanhola pediu 8 anos e 2 meses de prisão da cantora por fraude fiscal de mais de 14 milhões de euros e 2 anos para a prisão de Neymar. O Ministério Público de Barcelona pediu mais de 8 anos de prisão e uma multa equivalente a mais de 126 milhões de reais para a estrela colombiana Shakira, acusada de fraudar mais de 70 milhões de reais do Tesouro Espanhol entre 2012 e 2014. O documento com a sentença foi apresentado hoje pelo Ministério Público Provincial da cidade catalã, depois que a cantora, que se declara inocente, rejeitou um acordo e disse que estava disposta a ir a julgamento. O desentendimento entre as partes é quase total por enquanto, o que impede a possibilidade de um acordo. Já o jogador Neymar vai a julgamento e a promotoria pediu 2 anos de prisão por supostas irregularidades no contrato com o Barcelona. O julgamento do caso está marcado para ter início no dia 17 de outubro. Neymar deixou o time em 2017 e foi contratado pelo Paris Saint-Germain. O atleta é acusado de crime de corrupção. O Barcelona informou que o valor do contrato da transferência de Neymar foi de 57,1 milhões de euros, cerca de 310 milhões de reais. Porém, depois da denúncia da empresa, o Ministério Público espanhol investigou o caso e suspeita que o valor real do contrato foi de 83,3 milhões de euros. O valor teria sido diluído em outros contratos paralelos para maquiar o valor real. E falando sobre o conflito no leste europeu, navios carregados de grãos estão prontos para sair da Ucrânia. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, serão as primeiras cargas de alimentos a deixar o país desde o começo da guerra há mais de 5 meses. Zelensky visitou hoje cedo o porto de onde vai sair o primeiro navio. O líder ucraniano disse que o país está pronto para enviar as cargas de grãos e que só espera um sinal verde da ONU e da Turquia. Esta é a primeira embarcação sendo carregada desde o início da guerra. Esta é uma embarcação turca que estou na frente. Isso significa que o porto começou a operar. O mais importante para nós é que o porto está operando, as pessoas estão trabalhando. O plano busca liberar milhões de toneladas de grãos ucranianos retidos pelo bloqueio naval da Rússia para os mercados mundiais. Mas o secretário das Nações Unidas para Assuntos Humanitários afirmou que ainda tem questões importantes a serem negociadas para garantir a passagem segura das embarcações. Isso inclui, por exemplo, as coordenadas exatas das rotas que os navios precisam fazer para evitar minas flutuantes e ataques aéreos. Enquanto isso, no fronte, um ataque a uma penitenciária deixou pelo menos 40 prisioneiros de guerra ucranianos mortos e mais de 70 feridos, na região de Donetsk, controlada por separatistas russos. O Ministério da Defesa russo culpou a Ucrânia, dizendo que foi uma provocação para impedir que os soldados se entreguem. A Ucrânia acusa a Rússia pelo ataque. E agora vamos falar do tempo. Quem está aqui é a Juliana. O fim de semana chegou e todo mundo quer saber como que fica o tempo em todo o país, né, Ju? É verdade que o frio deve chegar com tudo aí no centro-sul do Brasil, Ju? É isso mesmo, Maria. O frio realmente chegou agora no sul. Uma frente fria passou ontem pelo Rio Grande do Sul e derrubou as temperaturas. Vai ser um fim de semana gelado, mas não só no sul. A temperatura também cai no sudeste e centro-oeste. Vamos conferir a previsão em algumas cidades do país. Começando por Urupema, Santa Catarina, onde o fim de semana será marcado por frio e geada. A máxima prevista para amanhã é 16 graus, a mínima 2 graus. E no domingo, a máxima também não deve passar de 16 graus. Na segunda-feira, esquenta um pouco com máxima de 19 graus.
E no Rio de Janeiro, depois de 33 graus de máxima hoje, amanhã e domingo o tempo deve ficar nublado e não passa de 22 graus. Na segunda-feira, o sol volta a brilhar e a máxima prevista é de 25 graus. E depois de 48 dias de estiagem, a chuva finalmente chegou aqui em São Paulo. E as temperaturas devem ficar baixas nos próximos dias. Amanhã a mínima é de 10 graus na capital e no domingo faz 12 graus. Na segunda-feira a temperatura volta a subir um pouco em São Paulo, com máxima de 22 graus. E ainda falando de São Paulo, a capital paulista tem registrado o mês de julho mais quente desde 1943, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura máxima média até o momento é de 25,9 graus. O calor que vem fazendo neste mês na capital paulista já pode ser considerado histórico, segundo o IMET. Normalmente, a média máxima de temperatura para julho gira em torno de 23 graus. Na quinta-feira, a máxima chegou a 29 graus, um dos dias mais quentes do mês, e a mínima ficou em 15 graus. De acordo com o Instituto, a umidade relativa do ar continua baixa e um forte bloqueio atmosférico de alta pressão que impede a entrada de frentes frias tem favorecido a elevação das temperaturas em São Paulo. O calor foi amenizado com a chegada de uma frente fria nesta sexta, que trouxe rajadas de vento, chuvas esparsas e queda acentuada na temperatura. Com isso, deve melhorar um pouco a qualidade do ar. A cidade de São Paulo não tem chuvas significativas desde o dia 10 do mês passado, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Até o momento, julho teve chuviscos isolados em dias alternados, acumulando apenas 0,6 milímetros. E olha só, uma nova atração de turismo imersivo está atraindo fãs de todas as idades no Canadá. É isso mesmo, The World of Barbie, ou seja, o mundo da Barbie, expõe tudo sobre o universo da boneca, desde a Barbie Dream House até design de interiores e TV da boneca. Vamos conferir. A exposição da Barbie, que tem colaboração com a fabricante Mattel, estreou dia 22 de julho, perto de Toronto. Além da Casa dos Sonhos, com 3 ambientes diferentes, tem deck, piscina, van campista e estúdio de produção musical. O espaço de 30 mil metros quadrados também conta com várias versões da boneca, admirada por crianças e adultos de todas as idades. Isso absolutamente lembra sua infância. Eles têm coisas diferentes de todas as épocas. Então, toda vez que você vê algo de sua época quando criança, isso o traz de volta à fase em que você estava lá. É fantástico. Eu amo tudo. O mundo da Barbie deve passar ainda pelos Estados Unidos, incluindo Nova York, Chicago, Houston e Los Angeles. Ah, não é justo. Será que essa exposição vem para o Brasil? Pois é, porque a Barbie, né, todas as idades, né? Meninas, vovós, mamães. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Um excelente fim de semana para você. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais.